poeta brasileiro Leandro Gomes de Barros escreveu os seguintes versos: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascendo no mesmo jeito, morando no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Ora, as palavras de Leandro Gomes revelam uma inquietação que praticamente todo ser humano tem, que é a questão do sofrimento. Por que nós sofremos? A nossa vida, ela é vivida muitas vezes de forma muito tranquila. Nós temos momentos, de fato, muito agradáveis na nossa vida. Algumas vezes nós nos sentimos caminhando por um campo de flores, onde nós podemos sentir as pétalas, onde nós podemos sentir o cheiro, onde nós podemos nos alegrar. Mas é fato também que algumas vezes Deus nos direciona por uma trilha de sofrimento. Algumas vezes, mesmo nós não gostando, mesmo nós não querendo muitas vezes, Deus nos coloca nessa caminhada, Deus nos faz trilhar por esse caminho. E falar sobre o sofrimento nunca é algo fácil, nunca é algo tranquilo, nunca é algo aprazível para nós. Mas, de fato, eu penso que essa é uma realidade que nós precisamos considerar, e considerar à luz das Escrituras. Porque na trilha do sofrimento, nós podemos aprender lições preciosas que nós carregaremos para a nossa vida. E de que ainda na eternidade, acredito eu, nós ainda saborearemos dos frutos dessa trilha que muitas vezes foi indigesta, que muitas vezes foi difícil, que muitas vezes trouxe muito questionamento para nós. Assim, meus irmãos, nesta noite, eu darei início a uma minissérie sobre o sofrimento em 5 capítulos, sendo que o de hoje nós trataremos sobre a realidade do sofrimento e nos próximos 4 domingos nós então daremos continuidade a esta minissérie. E eu quero fazer isso à luz do livro de Jó, o capítulo de número 1, nós veremos os 22 versículos, mas por hora nós leremos apenas os versos de 1 a 5, e à medida que nós formos caminhando nesse texto, nós poderemos pensar e meditar a respeito do que o Senhor tem para nós nesta noite. Aqueles que podem, por favor, fiquem de pé. Eu queria pedir um irmão que pudesse ceder a sua Bíblia para o seu Cristiano, ali para ajudar, e eles também. Leiamos o texto de Jó, capítulo 1, os versos de número 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez.
e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Até aqui a palavra do Senhor, e vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua graça conosco e por tua misericórdia. Nós estamos iniciando, ó Deus, um assunto no qual nós precisamos da tua ajuda, do teu auxílio. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a chegar diante da tua palavra, nos dispondo, nos despindo dos nossos preconceitos e com o coração aberto para nós colher da tua palavra aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. O Senhor sabe que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E por isso te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o teu Espírito Santo seja presente conosco e que nós possamos mais uma vez ser edificados pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O livro de Jó, meus irmãos, é um dos livros mais complexos da Bíblia. Complexos por várias questões que nós podemos alistar. Mas por ora, nós podemos lembrar que o livro de Jó, ele é aquela literatura que nos expõe a diversos conflitos apologéticos, chegando até algumas pessoas usar o livro de Jó para negar, por exemplo, a soberania de Deus ou negar o amor de Deus. Mas, de fato, este livro que nós nos deparamos é um livro que narra a realidade do sofrimento na vida de uma pessoa. E é interessante quando nós nos achegamos para este livro, que é caracterizado por uma série de diálogos que nós encontramos dentro dele. É interessante nós lembrarmos de que, primeiramente, este livro, ele é um livro que narra uma história verdadeira. Isso porque nós temos muitas pessoas, inclusive no Brasil, que entendem que o livro de Jó não reflete, não descreve uma realidade, que foi uma história compilada, pensada e colocada. Mas basta nós olharmos, por exemplo, para Ezequiel capítulo 14, verso 14, quando ali o texto da palavra de Deus diz: mesmo que estivesse no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se Noé e Daniel são personagens históricos, logo, Jó também é um personagem histórico, é um personagem real. Mas nós podemos recorrer ainda para o livro de Tiago, quando no capítulo 5, no versículo de número 11, ele diz: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. De modo que nós somos lembrados pelas Escrituras de que esse homem viveu uma história real. E quando nós nos achegamos para esse livro,
É preciso, meus irmãos, que nós estejamos atentos a essa história. Isso porque nós temos um problema muito sério. Muitas vezes nós chegamos para textos que nós conhecemos e nós passamos por eles sem dar a devida atenção e sem estar preparado ou disposto para receber aquilo que ele tem para nos ensinar. De modo que, ao iniciar essa minissérie, eu quero pedir que você se largue de suas mãos os seus preconceitos já estabelecidos sobre este livro. Que você largue das suas mãos aquilo que você acha que você já sabe sobre o assunto. E que nós venhamos nos voltar para as Escrituras e ver o que ela tem a nos ensinar neste livro. Somos informados de que Jó é um personagem que está na terra de Uz, e esses acontecimentos possivelmente estão localizados na era patriarcal. Possivelmente Jó foi um contemporâneo de Abraão. E para pensar sobre isso, tem dois argumentos para que nós possamos levar este livro lá para a era patriarcal, ou para que nós possamos levar esses acontecimentos lá para a era patriarcal. Em Gênesis capítulo 6, verso 3, nós temos a palavra do Senhor dizendo: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Nós somos lembrados que depois do dilúvio, as pessoas passam a viver 120 anos. E depois elas vão chegando até 70, no máximo 80, e o que passar disso é canseira em fato. Mas observe que quando nós chegamos no livro de Jó 42, versos 16 e 17, diz que depois disso, ou seja, depois de todos os acontecimentos que são narrados aqui no livro de Jó, até o capítulo 41, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração, e assim morreu após uma longa velhice. Daí nós entendemos, e alguns estudiosos têm concordado com isso, de que a situação que está descrita aqui no livro de Jó começa a se acontecer quando ele tinha aproximadamente 60 anos. Logo, se nós juntarmos esses 60 anos, mais os 140 anos que ele viveu, então dá exatamente 200 anos. Isso leva Jó para uma era antes, ou pré-dilúvio, uma era patriarcal. Mas para além disso, nós encontramos no livro de Jó algo que marcava, que era característica desta era, que era o pai de família sendo o sacerdote do seu lar. É Jó quem conduz espiritualmente a sua família. É Jó quem oferece os sacrifícios pelos seus filhos. É Jó quem representa, é Jó quem é um mediador entre Deus e os seus filhos. Assim, nós colocamos este livro na era patriarcal. Mas este livro é marcado especialmente pelo sofrimento e os acontecimentos que acontecem com Jó. E daí nós precisamos lembrar de que nós vivemos numa era onde as pessoas elas se lamentam muito pelos seus sofrimentos. Mas eu quero que nós, de forma bem pensada, nós possamos considerar os sofrimentos de Jó e nós possamos contrastar com aquilo que nós achamos que é o nosso sofrimento e que nós possamos aprender com o sofrimento de Jó sobre como nós reagirmos diante da realidade do sofrimento que nos chega. Assim, meus irmãos, neste primeiro episódio desta minissérie, eu quero considerar então sobre a realidade do sofrimento. E nesses primeiros 5 versículos, eu quero destacar que a realidade do sofrimento vem sem uma razão que o justifique. Nós encontramos o texto dizendo que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem que temia a Deus, Jó era um homem que desviava-se do mal. O ponto aqui desta descrição de Jó é exatamente a ideia de que Jó era um homem que temia a Deus. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem que desviava-se do mal porque ele temia a Deus. Mas a ideia de integridade é alguém que é inteiro, é alguém que não tem uma, vamos dizer assim, ele não é uma pessoa
aqui, mas quando ele chega no quarto, na sua casa, ele é outra pessoa. É alguém que não tem fissura, é alguém que é reto, é alguém que é direito, é alguém que é sincero, é alguém que não tem nada a esconder, que é uma pessoa aqui e aonde ele estiver é a mesma pessoa. Mas observe que esta integridade, essa retidão de Jó, que aponta para uma conduta e para um caráter aprovado, é exatamente porque ele teme a Deus. Mas para além do temor, nós somos instruídos de que este homem é também muito rico. Diz o texto que ele tinha 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Muita gente ao seu serviço. Ele era o maior de todos os do Oriente. Nós temos um homem que é temente a Deus, tem um caráter aprovado pelo próprio Deus, porque Deus vai dizer que Jó era um homem temente a ele, Deus vai dizer que ele era um homem íntegro e reto. Nós temos um homem que é riquíssimo, nós temos um homem que é abençoado por Deus. É fato que essa ideia da bênção material ser um reflexo da bênção de Deus vai chegar um pouco mais à frente. Mas aqui nós já percebemos que Deus atua assim com Jó. Ele é um homem que recebe do Senhor as bênçãos, ele é um homem que recebe do Senhor a riqueza, ele é um homem que recebe do Senhor a prosperidade. Mas observe que este homem, que tem um caráter aprovado, que é um homem riquíssimo, é também um homem muito respeitado. No capítulo de número 29, no verso de número 7 até o verso de número 9, o texto da palavra de Deus diz, quando eu me dirigia, isso Jó falando, quando eu me dirigia até o portão da cidade, mandava preparar o meu assento na praça, e os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Nós temos um homem que é respeitado na comunidade onde ele vive. Ele chega e o jovem sai. A ideia aqui é de que o jovem sai dando lugar. Ele tem um respeito do jovem. Ele tem o respeito dos anciãos. Ele tem o respeito dos príncipes. Nós temos um homem que tem um caráter aprovado, riquíssimo, que tem o respeito da sua comunidade, das suas pessoas, mas nós temos um homem também que é dedicado à sua família. Diz o texto que os filhos iam à casa uns dos outros, eles faziam banquetes, cada uma à sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuadamente. Era um homem que estava dedicado à sua família, era um homem que estava preocupado com a espiritualidade da sua família. Ele não é aquele tipo de que, eu já cresceu, então deixa aí, vai seguir na sua vida. E cada um por si e Deus por todos. Mas ele está preocupado como é que os seus filhos, como é que anda o relacionamento dos seus filhos com Deus. Ele é um pai que está preocupado como é que está a condição da sua família diante de Deus. Ele é um pai que quer ver o temor de Deus no coração dos seus filhos. Esse homem é um homem dedicado por Deus. É um homem dedicado a Deus e dedicado à sua família. Nessa primeira lição que nós temos aqui, nós percebemos que não há razão alguma que justifique o sofrimento desse personagem. Isto porque essas características são corroboradas pelo próprio Senhor, quando ele diz que Jó é um homem íntegro, reto, teme a Deus, desiste do mal. Vai se repetir 2 vezes, vão se repetir mais 2 vezes essa mesma frase, esse mesmo bordão. De modo que não tem nenhuma razão que justifique o sofrimento de Jó. É fato que algumas vezes nós podemos sofrer por causa dos nossos pecados. Nós podemos sofrer por causa das decisões erradas que nós tomamos. É uma jovem que começa um namoro, por exemplo, com um jovem descrente. E aí ela é alertada. Ela é alertada. Olha, o jovem é descrente, vai dar errado. Mas ela então decide ir aí. A decisão dela de permanecer ali vai gerar um sofrimento para ela. É aquele jovem que é crente, casal de namorado crente. Mas aí começa a namorar e percebe que a coisa não dá certo.
Não dá para continuar daquele jeito, mas continua. São alertados, são orientados, mas continuam. Vai sofrer por causa das suas decisões erradas. É muitas vezes os nossos pecados. E aí nós lembramos do que diz a palavra de Deus, aquilo que o homem plantar, isso também ele vai. Se nós pecamos, o resultado do pecado sempre será o sofrimento. Mas no caso de Jó, nós não temos uma decisão errada. No caso de Jó, nós não temos um pecado. No caso de Jó, nós não temos uma razão que justifique o seu sofrimento. De modo, meus irmãos, que quando nós sofremos, nem sempre, se nós nos perguntarmos por que nós sofremos, se nós nos colocarmos no lugar de Leandro de Barros, nós podemos pensar, mas quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Nem sempre nós vamos ter a resposta. Por que é que nós sofremos tanto quando nós viemos para cá? Nem sempre. Porque algumas vezes a realidade do sofrimento vem sem uma razão que justifique. Mas esse texto não aponta uma segunda lição. E aqui, nesta segunda lição, é onde eu entendo começar as dificuldades no livro de Jó. Porque a realidade do sofrimento, ela vem por causa do Senhor. Diz o texto, no verso de número 6, que no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E aqui nós podemos pensar algo bem interessante. Debates à partes sobre angelologia, nós encontramos aqui as criaturas de Deus se reportando a Deus. Isso nos mostra de que esse Deus que traz o sofrimento é um Deus que é soberano sobre toda a sua criação. É um Deus que tem o controle sobre toda a situação. A tal ponto que até Satanás, ele chega para prestar contas do seu trabalho diante de Deus. A propósito, Lutero dizia que o diabo é um cachorrinho de Deus. Ele só vai até onde a corrente que o Senhor amarrou ele permite. E nós perceberemos isto. Este Senhor que é soberano sobre a criação, é também um Senhor que toma a iniciativa de impor o sofrimento ao seu servo. Note, verso 7. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoastes a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Nós encontramos um Deus que toma a iniciativa de impor o sofrimento ao seu servo. Algumas vezes nós pensamos que o protagonista aqui da ação é Satanás. Mas observe, e só abrindo um parênteses aqui, note que Satanás diz que ele vive rodeando e passeando pela terra. Somos lembrados por Pedro que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. De modo que você não pode se iludir achando que você é de Cristo e você pode viver uma vida tranquila sem tomar os devidos cuidados, sem tomar a devida vigilância. Satanás sabe dos teus pecados, Satanás sabe das tuas fraquezas, das minhas fraquezas, e Satanás, então, ele vive para nos acusar. O termo que é utilizado aqui para Satanás é exatamente, literalmente, a palavra acusador. Ele aparece diante de Deus para nos acusar.
Mas observe que Satanás, ele é mais um daqueles que está a serviço de Deus. Porque é Deus quem tem a iniciativa de impor o sofrimento ao seu servo. E como é que nós percebemos isso? Primeiro, é Deus quem mostra Jó para Satanás. Satanás chega e ele diz: você viu o meu servo Jó? É Deus quem instiga Satanás. É Deus quem elogia Jó para Satanás. Mas mais do que isso, é Deus quem entrega Jó a Satanás. É Deus quem diz: pois tudo bem, vá, você pode fazer o que você quiser com ele. Pode ir lá. É Deus quem faz isso. Mas é Deus também quem restringe o mal sobre Satanás, o mal sobre Jó, o mal de Satanás sobre Jó. Porque ele diz: só não estenda a mão contra ele. Nós temos um Deus que toma iniciativa quando ele mostra, quando ele entrega, mas também quando ele restringe. E ele faz isto para mostrar que a lógica de Satanás está errada. Porque qual era a lógica de Satanás? É muito simples adorar a Deus quando tudo vai bem. Foi o Senhor mesmo que abençoou ele. Foi o Senhor mesmo que fez com que ele tivesse com que ele tivesse prosperidade, com que ele se multiplicasse. É muito fácil adorar a Deus assim. Eu gostaria de ver ele adorando o Senhor quando a coisa está difícil. E Deus, então, toma Jó como um argumento para demonstrar para Satanás de que ele está errado. De que ele está errado. Mas aqui, observe, é Deus quem toma a iniciativa. A realidade do sofrimento vem por causa do Senhor. E aqui, meus irmãos, é onde começam-se os conflitos. Porque como pode um homem como esse, que não tem qualquer razão que justifique a realidade do sofrimento dele, o Senhor, então, impor o sofrimento a ele? Eu espero que, ao longo desse tempo, nós possamos pensar sobre isso. Eu entendo que nem mesmo Jó tem a resposta, nem o capítulo 42 de Jó é a resposta para isso daqui. Tem coisas maiores do que isso daqui que nós não conseguimos alcançar. Mas eu espero que nós possamos, então, pelo menos meditar sobre isso. Por hora abaixo, nós sabemos o seguinte: Deus é soberano. E quando você vai no médico e você é diagnosticado com câncer maligno, no estado terminal, Deus também é soberano sobre isso. Quando você está num leito do hospital e você descobre que tem um problema, precisa fazer uma cirurgia imediata, aí você está correndo risco de vida. Deus também é soberano com isso. A soberania de Deus é um consolo para nós. Mas não é fácil de nós, muitas vezes, acatarmos e aceitarmos. Mas, aceitando ou não, Deus é soberano. E, nesse caso, Ele impõe a realidade do sofrimento na vida do seu servo Jó. Mais um terceiro destaque que eu quero fazer aqui é que a realidade do sofrimento chega de forma assoladora. O verso de número 12 termina dizendo que Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhes disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, verso 16. Verso 17. Enquanto este ainda falava. Verso 18. Também este falava quando veio outro e disse. Eu quero chamar a sua atenção para esta frase que se repete. Enquanto este ainda falava, vem outro e traz uma má notícia. Você tem um homem
que em questão de um dia, ele lida com uma realidade do sofrimento de forma assoladora. E este sofrimento, ele vem por perdas significativas. O texto diz que ele primeiramente lida com um roubo, roubo seguido de morte. Verso de número 14 e 15 diz que os sabeus atacaram, levaram tudo. Mataram os servos ao fio da espada, só um fica ali. Nós temos aqui algo natural. Nós temos pessoas que roubam e matam. Isso está na vivência da sociedade. Mas observe que o verso 18 diz que quando este ainda falava, veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu. Aqui nós temos um evento sobrenatural. E queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos ao fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então nós temos aqui percas significativas, e eu diria percas gradualmente significativas. Porque primeiramente você tem o roubo das suas jumentas. Depois nós temos um fogo do céu que vem de forma sobrenatural e mata, elimina as ovelhas e os servos. Depois nós temos os caldeus que vêm em bando e então roubam os seus camelos, um evento natural, e levam embora, matam os seus servos. Depois nós temos um evento natural com aspectos de sobrenaturalidade. Porque nós temos um vento. O vento é uma coisa natural. O vento corre, o vento está aí. Mas aqui nós temos a sobrenaturalidade no fato de que esse vento não foi um vento qualquer. Foi um vento capaz de derrubar aquela casa, de conseguir derrubar e matar todos que estavam ali. Nós temos um evento sobrenatural. E nós estamos sabendo agora de que todos estes eventos sobrenaturais vêm por causa da permissão, da iniciativa, da soberania de Deus na vida de Jó. Nós temos percas significativas. E aqui eu quero só fazer um adendo. Nós temos percas significativas, mas nós temos também percas dolorosas. Você que é pai e mãe, você há de concordar comigo que uma das coisas mais difíceis para nós é ver os nossos filhos sofrendo. E ver os nossos filhos sofrendo sem nós poder fazer nada. Agora eu quero que você se coloque no lugar de Jó, que num dia ele perdeu seus 10 filhos. Que no momento em que ele achava que os seus filhos estavam alegres, desfrutando da vida, estava vivendo uma vida comum, uma vida normal. De repente, todos morrem. E esse pai, depois de saber que tudo o que ele tinha, em termos de riqueza, foi perdido, agora ele perdeu também aquilo que ele tem de grande valor, que é os seus filhos. Essas percas significativas, dolorosas, são também percas repentinas. Porque enquanto um falava, chega outro e traz a notícia. Aqui é um evento em cadeia. Acontece um, depois outro, depois outro, depois outro. Repentinas e simultâneas. Eu quero que nós pensemos bastante sobre isso. Porque muitas vezes nós somos muito ávidos para, em algum sentido, criticar Jó,
para, em algum sentido, pegar uma pedrinha pequena, mais uma pedrinha, e jogar contra Jó. Mas eu quero que nós entendamos o que é que ele está passando aqui agora. Nós somos muito ávidos para dizer, a mulher de Jó era uma tola. Mas nós não pensamos que essa mulher também está passando por tudo isso daqui. De que aquela mulher também perdeu os seus 10 filhos aqui. De que aquela mulher também ficou pobre aqui. Nós vamos falar sobre ela no próximo sermão. Mas eu estou chamando a atenção sobre isso só para que nós tenhamos cautela. Porque quando a gente lida com o sofrimento dos outros, a gente muitas vezes é ávido para lançar um juízo de valor sobre aquilo dali. E nem sempre a coisa é do jeito que a gente está achando que é. E por isso que a gente precisa estar atento aos detalhes que fazem a cena acontecer. Nós temos um sofrimento que chega sem uma razão que justifique. Nós temos um sofrimento que vem por causa do Senhor. Nós temos um sofrimento que chega de forma assoladora. Mas o capítulo 1 termina nos mostrando que a realidade do sofrimento não impede a adoração ao Senhor. Verso de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós temos um homem que, diante da realidade do sofrimento, ele adora a Deus. Perceba que o sofrimento surge aqui no fato de Jó rasgar o seu manto, raspar a cabeça, dele se prostrar em terra. É uma figura de uma pessoa que está no intenso sofrimento. Mas é nesse intenso sofrimento que ele se dispõe a adorar. E ele faz isso de forma voluntária. Ninguém chega para Jó e diz: olha, Jó, eu sei que você está sofrendo, mas você precisa adorar. Eu sei que você está sofrendo, mas você não pode abandonar Deus. Eu sei que você está sofrendo, mas Deus tem um propósito na sua vida, tem um propósito nesse sofrimento. Jó voluntariamente, ele inclina o seu coração, ele inclina o seu rosto e ele adora de forma voluntária. Mas Jó adora com um coração triste. Jó adora com um coração triste. Nem sempre a nossa adoração deverá ser alegre. Nem sempre. E muitas vezes nós, até pelo sinônimo de adoração, né, vamos adorar o Senhor, então a gente sempre está na nossa mente uma coisa alegre. Mas existe momentos em que nós adoramos ao Senhor, mesmo com o coração triste, mesmo com o coração sofrendo. É quando Maria perde o seu irmão, que ela chega e ela adora ao Senhor, e ela chora aos pés do Senhor. O coração de Maria está alegre porque ela está adorando a Jesus ali? De forma nenhuma. Seu coração está triste, porque o seu irmão está morto. Mas algumas vezes, nós deveremos adorar, mesmo com o coração triste. Mesmo com o coração triste. Ele adora porque ele tem um entendimento correto da vida. Isso me chama muita atenção. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Em outras palavras, o que Jó está dizendo é que a sua vida aqui é só uma passagem. Ele nasceu, ele vai morrer agora. E nessa passagem, o que é que Jó está se preocupando? Em continuar sendo um homem temente
a Deus, em continuar sendo um homem que adora a Deus. Mas Jó não só tem um conhecimento correto da vida, mas ele adora porque ele tem um conhecimento, ele tem um entendimento correto de Deus. Porque ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é quem dá tudo a nós. É Deus quem dá a nossa saúde. É Deus quem dá os nossos filhos. É Deus quem dá as nossas amizades. É Deus quem dá as nossas famílias. É Deus quem dá o nosso cônjuge. É Deus quem dá os nossos bens. É Deus quem nos dá tudo que nós temos. E tudo que nós temos não é nosso. Deus nos dá como mordomos. O Senhor dá e o Senhor também tira, quando Ele quiser. E eu sei que esta é uma verdade muito dura para nós. Muito dura. Nós estamos empolgados servindo ao Senhor, nós temos projetos para colocar a coisa, né, andar, e de repente, de forma repentina, o Senhor vem e o Senhor tira alguma coisa que nos impede de fazer aquele plano que nós estávamos pensando. Esse mês de setembro, eu estava com um plano de participar de um curso em São Paulo sobre plantação de igreja, visando o nosso projeto no Barro Branco. Então, o meu projeto era ir me aperfeiçoar para poder servir a igreja nessa área lá em São Paulo. Seria uma semana de curso. Estava tudo acertado. Eu consegui um colega que entrou em contato com a instituição, conseguiu um preço excelente para mim. Conseguimos as passagens num preço excelente. 2 dias depois que eu dei a palavra que nós íamos. E faltava apenas eu enviar o dinheiro que eu não tinha ainda, para ele fazer o pagamento. 2 dias depois, então eu me vejo numa cama de hospital, com o médico dizendo, você tem que fazer uma cirurgia agora. E essa cirurgia, um problema de saúde, me impediu de eu estar no curso em São Paulo agora. As razões para isso nós não sabemos. Eu não sei. Deus tem um plano melhor para isso. Mas o fato aqui é que é difícil quando nós nos deparamos com uma realidade onde Deus tira algo que é precioso para nós e que nós precisamos para continuar servindo ao Senhor. É difícil. Não é simples, não é fácil. E não adianta para nós, muitas vezes, pensarmos, Deus tem um plano, Deus é soberano. Isso nós sabemos. Mas é quando o sofrimento chega, que aí é hora dos homens agirem como homens e deixar a meninice de lado. Porque é aí onde a teoria precisa ser uma realidade para nós. E nos parece que até esse ponto, a teoria torna-se uma realidade na vida de Jó. Ele tem um entendimento que é o Senhor que deu, é o Senhor que tomou. Isso elimina o sofrimento de Jó? De modo algum. De modo algum. O seu coração ainda está triste. O seu coração ainda sofre. Mas Jó permanece crendo em Deus, mesmo sem saber de todos os detalhes do plano de Deus. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Fé é isso. Fé é nós crermos e continuar crendo,
continuar amando, continuar adorando, quando nós não entendemos as circunstâncias que nos cercam. O autor de Jó, que nós não sabemos quem é, termina o capítulo 1 com uma nota explicativa. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta nenhuma. Então, assim nós terminamos o capítulo 1 com a realidade do sofrimento. E no próximo domingo nós vamos continuar com a intensidade do sofrimento. Mas eu quero terminar esta mensagem com 4 aplicações para nós refletirmos e pensarmos. Primeira delas, Deus traz o sofrimento sobre os seus filhos. Isso gera muitos conflitos. Mas nós podemos rodar e nós vamos chegar nisso aqui. Deus traz o sofrimento sobre os seus filhos. E eu acredito, meus irmãos, que isto é escandaloso para nós. Em algum sentido, isso é até inaceitável para nós. Como pode? Nós somos servos de Deus, estamos lutando para servir a Deus, lutando para viver uma vida piedosa com Deus. De repente, sem justificativa, sem nós planejarmos, sem nós querermos, vem uma situação de sofrimento para nós. Nós nos deparamos com a realidade do sofrimento. E nós sabemos de que Deus é soberano sobre isso. No Brasil existe muitas pessoas que negam esta realidade. Aqueles que estão da linha do teísmo aberto, estão defendendo, como um dos expoentes dele, por exemplo, Ricardo Gondim, defende que Deus não pode trazer o sofrimento sobre as pessoas, sobre os seus filhos, jamais. Isso tornaria Deus um tirano, um cruel. Mas a verdade das Escrituras é que Deus traz o sofrimento sobre os seus filhos. Agora, o sofrimento que vem sobre a direção de Deus, ele nem sempre traz consigo as respostas. Chegará um dia em que nós entenderemos todas as coisas. Mas até esse dia, nós não teremos todas as respostas. No caso de Jó, hoje nós olhamos e pensamos, tem o capítulo 42. Isso ameniza até o impacto do capítulo 1. Mas lembre, Jó não tinha o livro de Jó para ler. Você não tem o livro da sua vida para ler. Eu não tenho um livro da minha vida para ler. Se eu tivesse, certamente ali eu teria as respostas. Ou pelo menos eu ia até talvez entender por que isso acontece. Mas eu não tenho, você não tem. Nós não temos. Porém, meus irmãos, o que nós percebemos é que Deus dá a graça necessária para nós resistirmos ao sofrimento. Não vem nenhuma tentação que não seja humana. Mas fiel é Deus que junto com a tentação ou junto com a provação envia também o escape. Daí, meus irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu não sei a realidade do seu sofrimento. Talvez ele possa ser mais intenso do que o meu. Ser mais intenso do que o de outro irmão. Mas fato é que Deus te dá graça para você permanecer firme nesse sofrimento. O meu pai dizia uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia, Deus dá o frio conforme a roupa. E é isso. Aquilo que causa o teu sofrimento, que vem até você, muitas vezes de forma assoladora, vem acompanhado da graça de Deus
que te ajuda e me ajuda a resistir, que te ajuda e me ajuda a suportar, que te ajuda e me ajuda a permanecer firme. Agora, devemos lembrar de que esse Deus que traz o sofrimento sobre os seus filhos e que envia também a graça com esse sofrimento, é um Deus que não poupou o seu filho do sofrimento. Deus não poupou Jesus do sofrimento. Por que que você acha que ele iria poupar você e poupar a mim do sofrimento? Lembre disso. De modo que quando nós lidamos com o sofrimento, nós precisamos olhar não para o sofrimento, mas nós precisamos olhar para aquele que suportou o sofrimento e suportou até o fim. Nós devemos lembrar de que esse Deus que não poupou o seu filho é o Deus que sofre conosco. É o Deus que está conosco e, de acordo com Romanos capítulo 8, 26, Ele geme conosco, Ele sofre conosco quando nós estamos na nossa vida. O Espírito Santo geme conosco no nosso sofrimento. Ali é sofrimento também. De modo que Deus, Ele não é insensível. O fato dele fazer com que o sofrimento venha para a sua vida não é a ação de um Deus tirano, de um Deus insensível. Esse Deus sofre conosco. Você deve lembrar de João capítulo 11. Jesus vai a Betânia para ressuscitar Lázaro. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas quando ele vê o sofrimento de Maria, o texto diz que Jesus chora com Maria. Chora a dor de Maria. Chora a perca de Maria. Mesmo sabendo que daqui a poucos instantes ele vai ressuscitar. Ele vai eliminar aquilo que causa o sofrimento. Esse Deus que traz o sofrimento, ele sofre conosco. Ele sofre conosco. E ele traz o sofrimento para a minha vida e para a sua vida porque ele não poupou nem o seu filho do sofrimento. Então, se você acha que você não pode sofrer, é porque você está num patamar acima de Jesus. De Jesus. Uma segunda aplicação, meus irmãos, é que em meio ao sofrimento, Deus restringe o mal sobre nós. Lembre disso. O texto diz que o Senhor manda Satanás, mas ele limita a ação de Satanás. Lidar com o sofrimento nunca é fácil. Mas lembre-se que Deus restringe o mal sobre nós. Sempre. Aquela situação difícil poderia ser mais difícil ainda. E não é por quê? Porque Deus restringe a ação de Satanás sobre nós. Uma terceira aplicação que eu quero destacar aqui, para nós pensarmos, é que quando permanecemos crendo em circunstâncias difíceis, honramos a Deus e humilhamos Satanás. Como é que Deus humilha Satanás? Deus humilha Satanás com a sua vida e com a minha vida. É quando Satanás nos acusa diante de Deus, que Deus nos submete ao fogo da provação, e nós conseguimos permanecer crendo em Deus, nós estamos honrando a Deus. E nós, ao mesmo tempo, estamos humilhando Satanás, demonstrando que o objetivo dele não foi alcançado. Mas que nós, apesar dos ventos que nos sacode para todos os lados, ainda nos mantemos com o nosso barquinho remando, caminhando. Uma última aplicação. A nossa permanência em meio ao sofrimento não depende de saber as razões pelas quais estamos sofrendo. Depende de continuar crendo em meio ao sofrimento. Lembre disso.
Existem muitas pessoas que, em meio ao sofrimento, abandonam Deus. Que quando as coisas estão bem, eles estão ali caminhando com Deus, mas basta as circunstâncias se tornar um pouco mais complexas, que eles começam a repensar se realmente vale a pena seguir a Deus. Se, quando as circunstâncias adversas chegam até nós e a nossa fé retrocede, significa dizer que a minha fé não está em Deus, mas a minha fé está nas circunstâncias favoráveis que Deus me proporciona. Eu não sou uma pessoa que creio em Deus. Eu sou uma pessoa que crê nas circunstâncias favoráveis que Deus colocou para mim. De modo que quando aquela circunstância não existe, então pronto, então eu abandono, vou embora. A nossa permanência não depende de nós sabermos as razões. Entenda isso. Não depende. A nossa permanência depende de nós continuarmos crendo. O que Deus espera de nós não é que nós entendamos tudo, porque nós não vamos entender tudo. Você vai ficar doido e você não vai entender tudo, eu não vou entender tudo. O que Deus espera de nós é que nós nos mantenhamos crendo nele. Crendo nele. Nós vamos ter luta nesse processo de continuar crendo? Vamos. Nós veremos que Jó vai ter muitas lutas. Nós veremos. Nós vamos lidar com crise na nossa fé? Nós teremos. Mas, o que Deus espera de nós é que nós continuemos crendo. Se você está lidando com uma situação de sofrimento, Deus espera que você continue crendo. Mas talvez você chegou aqui e está tudo bem com você. Você não lida com nenhuma dificuldade, não tem nenhum sofrimento o mínimo possível. Eu não vou nem comparar sofrimento com Jó, mas o mínimo possível. Você não está tudo. Glória a Deus e aleluia. Vai tudo na paz. Paz e bênção. Lembre-se de uma coisa. Nós nos preparamos para as tempestades no tempo de bonança. Jó permanece até aqui, porque quando tudo ia bem, quando tudo estava bem, ele se fortaleceu, ele levou a sua vida a sério com Deus. Quando o sofrimento chegou, ele resistiu, ele permaneceu. Então, se você não está lidando com sofrimento, não haja como um tolo, de desfazer, de descartar essas lições preciosas para a sua vida. Porque mais cedo ou mais tarde, a realidade do sofrimento pode chegar para você e para mim. E quando chegar, nós não vamos ter tempo para ver e aprender e saber como nós lidamos com aquilo dali. Chega de uma vez. E a gente precisa estar preparado ou não, chega de uma vez. Se você estiver preparado, a pancada vai doer menos. Vai doer menos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nos ajude a continuar crendo. Mesmo quando nós lidamos com a realidade do sofrimento. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado com a tua palavra. O Senhor tem nos dado, ó Deus, lições preciosas para nós. Mas é verdade, ó Deus, que muitas lições que o Senhor nos dá não são muito aprazíveis para nós degustarmos. São difíceis para nós engolirmos.
Mas nós te louvamos porque é por meio dessas lições que o Senhor nos prepara para o dia mau. Que o Senhor nos prepara para o dia em que seremos cirandados. Que o Senhor nos ajude a continuar crendo. Que o Senhor nos ajude a continuar te adorando. Que o Senhor nos ajude a continuar te amando. Mesmo quando nós lidarmos com a realidade do sofrimento em nossas vidas. Que numa sociedade tão terapêutica, onde toda dor precisa ser eliminada, que o Senhor nos lembre que algumas vezes é o teu propósito que nós sintamos a dor. É o teu propósito que nós lidemos com a dor. Mesmo incomodando, mesmo sendo dolorosa, mesmo nos fazendo chorar, mesmo nos fazendo entrar em crises. Mas é o teu propósito. E que o Senhor não nos deixe entrar pelos caminhos de facilidades que nos apontam a resolução para isso, a parte do Senhor. Que o Senhor nos ajude a voltar para as Escrituras e a rejeitar qualquer outro ensinamento, seja aqueles mais aprazíveis, como o dos coaches que tem pelo mundo afora, como os livros de autoajuda que saem aos montões todos os meses. Que o Senhor nos ajude a voltar para a Tua palavra, porque as nossas lutas só serão dissipadas ali. As trevas que muitas vezes sobrevêm sobre nós só serão dissipadas ali. Que o Senhor nos ajude a estar aos Teus pés, para que aos Teus pés nós possamos colocar o nosso coração sofredor, mas um coração que te ama, um coração que crê em Ti, um coração que não entende todas as coisas, mas um coração que continua crendo no Senhor, mesmo sem entender. Nós suplicamos que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor volte o teu rosto de misericórdia sobre nós, que o Senhor nos conduza na tua paz e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo seja sobre nós, especialmente quando nós tivermos de lidar com a realidade do sofrimento em nossas vidas. E continua assim, até o dia em que o Senhor voltará para nos buscar, para que só então nós tenhamos de uma vez por todas a eliminação e a solução para os sofrimentos que nos assolam neste mundo. Até lá, nos ajude a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É em nome dele que nós oramos ao Senhor. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos abençoe.